Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Estamos aqui mais um sábado, né? Mais um sábado para nós tirarmos em oração, onde o nosso tema para esse sábado vai ser orar pelos governantes, onde nós vamos meditar em Salmo 72, no versículo 17. E louvado seja o nome do Senhor, né? Porque nos concedeu mais uma oportunidade. Hoje já se passaram 15 dias, onde mais um dia estamos todos nós aqui reunidos em um só clamor e um propósito. Vários são os propósitos, mais unidos em um propósito mais único, e que nesse final de semana que possamos estar todos reunidos em nome de Jesus, orando pelos nossos governantes, assim como é o tema desse sábado. Então nós vamos ler lá em Salmos 72, 17, onde diz: permaneça para sempre o seu nome, e dure a sua fama, enquanto o sol brilhar. Sejam abençoados todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Esse Salmo 72, né, o título desses salmos, ele atribui a Salomão, o rei que pediu um coração compreensivo, né, sabedoria para julgar o povo de Deus. E assim até a natureza, né, como está falando no 72, no 3, até a natureza, os montes e as colinas participarão da alegria de ter um rei justo. E é bem real, né, é a igreja do Senhor. Que como diz a palavra de Deus, a natureza também geme. Ela geme pelas nossas falhas, geme pelas nossas falta de obediência a Deus. Porque a falta de obediência do ser humano, de nós, homens e mulheres, traz consequências sobre o planeta geral. E tudo está escrito na palavra de Deus. A nossa obediência, tudo Ele já deixou na palavra dEle, para que nós sejamos instruídos. Aí só falta realmente ler, ouvir e obedecer. Mas vamos ao que importa nesse dia de hoje, nesse sábado, que é orar pelos nossos governantes. E como a gente vê aqui, né? Eu dei uma lida nos Salmos, todos os Salmos, e eu achei muito interessante, porque no 15 diz, no 15 na parte C, né? Ele começa dizendo, viva o rei, mas no 15 aqui na parte C diz, todos os dias sejam feitas orações em favor dele, e que Deus sempre o abençoe. Todos os dias sejam feitas orações em favor dele, e que Deus sempre o abençoe. Eu falo de mim, eu não oro todos os dias. Eu sei que eu tenho errado, mas eu não oro todos os dias pelos governantes. Às vezes sim, mas tem alguns dias que às vezes falho, porque a gente sempre lembra em primeiro lugar da nossa casa. Nós somos um amor egoísta, né? Lembramos das orações que foram pedidas aqui no grupo, mas a gente esquece muitas vezes que se as nossas autoridades não recebem a nossa intercessão, é automático, as consequências vêm sobre nós. E não é só porque a gente tem que estar preocupado com as consequências ruins, não é só isso, porque mais uma vez nós estamos citando um amor egoísta, né? Não seria só por isso, mas que a gente vem entender, exemplo. Hoje a maioria das mulheres, assim como eu, é o sacerdote, é o chefe da casa. Se essa pessoa não governa bem, as consequências vêm em cima de quem? De toda a casa, principalmente dos filhos. Né? Se nós erramos, as consequências vêm sobre toda a casa. Então a gente tem que começar a nossa oração, sim, nós temos que orar pela nossa casa, mas o nosso clamor tem que ser geral. E temos que estar sempre lembrando que as nossas autoridades, eles estão como autoridade na nossa casa, por exemplo, quando eu era solteira. A minha autoridade, meu pai e minha mãe, né? A minha autoridade mais próxima são minhas autoridades. Então, quando a gente vai olhar para os nossos governantes, de alguma forma, eles são nossas autoridades. Ah, tem problema? São seres humanos? Erram? Sim. Mas aí vem o mistério da intercessão.
Então, quando a gente ora a palavra, Deus não pede em vão. Ele não pede em vão para que a gente ore pelos governantes. E tem na palavra, está escrito na palavra, né? Está escrito na palavra, e eu acho muito interessante em Timóteo, 1 Timóteo 2, a partir aqui do 1, onde Paulo diz, né? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessória, ação de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só. Então, quando a gente orar, tudo bem. Ele diz aqui, Paulo, ele fez mais uma vez, né? Ratifica aqui que para que nós tenhamos uma vida mansa, tranquila. Mas independente disso, é porque isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí a gente pensa, poxa, nós não temos a condição de levar, às vezes, essa palavra, essa verdade, essas autoridades maiores que estão aí no topo, né? Talvez nós não, mas no momento que a gente está orando, intercedendo, essa verdade vai chegando. E a gente tem que entender que se nós negligenciarmos, quando a gente vê na Bíblia, a gente vê até o fato de Nabucodonosor. Ele foi usado, ele foi chamado até de servo. Ele foi usado para castigar o povo, porque o povo não estava obedecendo. Então, estou falando agora de mim. Quando eu deixo de orar por um dos governantes, eu estou deixando de obedecer a Deus, né? Que possamos meditar hoje, meditar sobre isso hoje. E que possamos todos os dias, não, claro, jamais vamos esquecer dos pedidos de oração dos nossos irmãos, nós estamos aqui para isso, né? Esse é o nosso chamado, um pequeno chamado, mas é o nosso chamado de estar em oração, quando botar o joelho no chão, lembrar de cada pedido de oração que está aí, lembrar da nossa família, sim. Nós não podemos jamais esquecer dos nossos, mas nós também não podemos esquecer jamais das nossas autoridades, porque como falou lá em Romanos 13, perdão, Romanos 13 não, Tiago, 1 Timóteo 2, perdão, igreja. 1 Timóteo 2, como está falando aqui, que a gente tem que estar orando, porque isso é bom, é agradável ao Senhor, é o que o Senhor quer, porque Ele não quer que ninguém pereça, Ele quer que a verdade chegue a todos os homens, né, como foi dito lá. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos atentos ao que diz a palavra. E se hoje eu esqueci, Senhor, me perdoe. Amanhã eu oro, depois da manhã vai anotando. Vamos estar orando, sim, porque é muito importante a gente estar orando pelas nossas autoridades. Até porque que quando são abençoados, a nação também é abençoada. E se não, se nós estivermos fazendo a nossa parte, Deus ele é Deus suficiente para mudar, para transformar ou para tirar aos que estão realmente impedindo para que o povo permaneçam, né, vivendo na retidão da palavra. Até porque em Romanos 13, Paulo diz, né, Romanos 13, aqui a partir do 1, todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, né? Então, que todo homem seja sujeito às autoridades. Aí é bem difícil, às vezes, a gente obedecer, às vezes, as nossas autoridades quando está indo contra a palavra de Deus. Porque agora a gente vai entender o quê? A quem eu vou obedecer, Senhor? A tua palavra diz que eu tenho que obedecer às autoridades. Mas e se a gente for olhar até lá no caso de Nabucodonosor, né? Até lá, no caso, vamos lá lembrar de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, a ordenança não vinha do alto? Era, mas eles não obedeceram. Então vai chegar um momento, se a gente for olhar, aqui a palavra diz que nós temos que obedecer, mas para isso a gente vai ter que interceder por esses homens. Porque aí agora a gente vai estar obedecendo a Deus, e aí o resto é com Deus.
né? E eu falo de mim. Talvez eu não seja a única aqui que não ora todos os dias, né? Mas o próprio Salmo 72, lá no 15, na parte C, como eu falei, eu achei muito lindo, onde fala que todos os dias sejam feitas orações em favor dele e que Deus sempre o abençoe. Que Deus sempre o abençoe. E para isso, lá no 17, que é o nosso tema, no 72, Salmo 72, 17, permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Isso é bem de Salomão. Nós estamos aqui em pleno século XXI, né? 2021 aí, e a gente ainda se escuta falar de Salomão, conhece a história de Salomão, sabe quem foi Salomão, né? Mas agora nós temos que falar dos nossos Salomões que estão aí no poder, né? Porque sejam abençoadas todas as nações por meio dele. Aqui estava falando de Salomão. Que seja abençoado todos nós por meio das nossas autoridades, né? E que nós possamos chamá-los de bendito, bem-aventurado. E que seja assim, né? E que nós possamos estar cada vez mais, quando colocarmos o nosso joelho no chão, estar lembrando que são homens, homens e mulheres, porque não é só homens, são homens e mulheres no poder, e que Deus está falando, como diz aqui em 1 Timóteo, né? Que a gente possa estar, antes de tudo, né? Estar na prática de oração e súplica intercessória em favor de todos os homens, em favor de todos os homens, em favor dos reis, das autoridades, para que tenhamos vida tranquila e mansa. Amém por isso. Mas por quê? Porque isso é bom e é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E assim, voltando lá em Romanos, nós podemos sim sujeitar sem medo, né? Porque se a gente não interceder realmente, claro, buscar, a gente também viver em obediência, vai chegar um momento que nós vamos ter que dizer não às autoridades, ainda que a palavra diz que nós tenhamos que sujeitar. Mas primeiro nós temos que sujeitar a Deus. E para isso nós temos que interceder às nossas autoridades, para que sejam autoridades que sejam verdadeiramente instruídas e guiadas pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos paz, né? Para que nós possamos viver bem, em nome de Jesus. Então vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, nesse momento, Deus, eu aqui estou te pedindo perdão, Senhor, pelas minhas falhas, porque muitas vezes a gente age com uma certa mesmice, Senhor. Às vezes deixa que o tempo nos drible e a gente não sabe usar direito, de forma verdadeira, o tempo que o Senhor tanto nos deu. Então, estou aqui te pedindo perdão e nesse momento te pedindo em nome de Jesus. Senhor amado e bendito, vai capacitando o teu povo para ser um povo que verdadeiramente se humilhe. Clame e se humilhe embaixo da tua potente mão. Clamando, entregando, Senhor, intercessoriamente, em súplica, Deus, pelas autoridades que estão aí no poder. Senhor amado, que quando colocarmos o joelho no chão, Deus, que nós possamos lembrar que temos uma lista imensa de pessoas que temos que interceder diante de Ti, que clamar diante de Ti, ó Deus. Começando pela nossa família, sim, indo pelos pedidos de orações também, mas não esquecendo, Deus, que a autoridade que está aí, como diz a palavra, foi o Senhor que permitiu. E qualquer um, se vier, vai ser o Senhor que permitiu. Mas que o Senhor, Deus amado e bendito, esteja capacitando, tirando as vendas, Senhor, dos olhos, Senhor, as vendas que têm impedido que as autoridades venham enxergar, meu Deus, com os olhos divinos. Que o Senhor venha purificar os ouvidos dele para que ele venha ouvir a voz do teu Santo Espírito. Porque no momento que nós intercedemos, Senhor, nós sabemos que de um jeito ou de outro, a verdade o Senhor levará até eles. Força o Senhor dará a eles para que vivam de uma forma que te agrade, e assim serão abençoados por ti, e automaticamente nós seremos abençoados. Porque assim, ó Deus, desde o pequeno grupo que é a família,
desde o maior grupo que é a igreja, até o grupo mais pleno que é um estado, um país, uma capital, ou seja, o nosso mundo governado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que deixou essas autoridades para que venha, Senhor, nos instruir também. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse dia, Senhor, vai nos dando sabedoria para interceder e vai, Senhor, moldando a mente, o coração, a visão, Senhor, os ouvidos dessas autoridades no poder e dos que virão, Senhor, que os que vier, Senhor, que sejam já capacitados por Ti e para Ti, ó Deus, para que nós possamos viver para a glória do Teu santo nome. Assim eu te peço, Pai amado e bendito, e te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ainda que não merecemos, que não sejamos dignos, porque muitas vezes somos falhos, somos infiéis. Mas como diz a Tua palavra, Deus, o Senhor é um Deus que permanece sempre e para sempre, fiel. E eu estou aqui, bendizendo o Teu nome e te agradecendo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, ó Pai.